Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras e principais notícias do Mengão Queridão, nesta terça-feira, dia 9 de dezembro de 2025. Amanhã tem jogo do Mengão, amanhã tem jogo do Mengão. Resolvi cantar hoje para não dar problema amanhã, fechou? Vocês que sabem, eu canto amanhã, não canto amanhã, posso cantar amanhã, ou é melhor não cantar? Então já estou cantando hoje sem saber da resposta que vocês vão colocar aqui. Falta um dia para a estreia do Flamengo no Mundial de Clubes da FIFA. Estrearemos contra o Cruz Azul. Mas, apesar do Felipe Luiz, os jogadores estarem 100% focados no jogo de amanhã, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, ou BAP, ainda estava no Brasil ontem recebendo as menções honrosas do Campeonato Brasileiro. Sim, ontem nós tivemos aí a festa de comemoração dos melhores do Campeonato Brasileiro e o BAP esteve presente. E, rapaziada, o BAP falou cada coisa. Nós vamos reagir ao que o BAP falou, porque ele falou sobre a renovação do Felipe Luiz e o suposto motivo dela estar estagnada. Falou de presentes de Natal para a nação rubro-negra. Falou sobre uma série de coisas que eu acho muito importante vocês verem aqui também, tá? Proposta por Vitão. Caraca, eu me lembro que eu falava de Vitão aqui. Em geral, falava que não era isso, que o Flamengo não queria o Vitão e tal, e agora está tudo se tornando forma aí. Vou falar para vocês se teve realmente a proposta pelo Vitão e os valores dessa proposta. Também quero falar dessa briga que o BAP resolveu comprar contra os gramados sintéticos. E isso vai dar muito pano para manga. E é claro, bora falar de Mundial, porque o PSG tem um plano. Luiz Henrique, técnico do PSG, tem um plano. E eu vou expor esse plano para vocês. Mas antes de mais nada, eu estou muito feliz porque ontem a gente bateu as nossas metas e ultrapassou as metas, o que mostra que você que está aí do outro lado está engajado em ajudar o canal. Mas o mundo continua girando e eu preciso que vocês nos ajudem nessas metas aqui novamente. Metas de inscritos, 186.420. Meta de likes, 4.055 likes. Então ajuda a gente, principalmente nessa daqui, que é a que faz a gente realmente permanecer aqui no YouTube. Precisamos alcançar 186.420 inscritos nas próximas horas. Nos ajudem, eu sei que você já é inscrito, mas se você gosta do nosso canal, que nem vocês falam para mim que gosta aqui no WhatsApp, então me ajuda. Chama geral para se inscrever. Passa o seu testemunho sobre o nosso canal para que geral venha, se inscreva e permaneça aqui com a gente. Ó, por falar em WhatsApp, vocês sabem da parceria que o nosso canal tem com o YouTube, com a Netshoes, com o Magazine Luiza, com o Mercado Livre. Não estão sabendo? Pois é, a parceria é a seguinte. Eu coloco aqui na descrição do vídeo, só vocês darem uma olhadinha aí, produtos diversos de qualquer uma dessas plataformas que eu acabei de citar agora. Se vocês comprarem clicando nos produtos que estão aqui na descrição, cerca de 15% a 20% do valor total da sua compra vem para o nosso canal. Então ajuda a gente, está chegando o Natal aí. Você vai fazer compras em uma dessas plataformas, no Mercado Livre, na Netshoes, na Shopee ou no Magazine Luiza? Manda para mim qual produto que você vai comprar via WhatsApp, que também está aqui na descrição do vídeo. Eu coloco o produto aqui no vídeo, você compra através dos nossos vídeos. Aí você vai estar ajudando o nosso canal, fechou? Então dá uma olhadinha nos produtos que eu já coloquei aqui, que são produtos oficiais do Flamengo, ou oficiais ou licenciados do Flamengo, ver se tem alguma coisa que vocês gostam aí, para vocês poderem adquirir. Esse manto aqui, tá aqui na relação de hoje. Fiquem espertos, atentos e olhem aí que vocês podem ajudar nosso canal. E é claro, se quiserem ajudar financeiramente, o Pix do canal tá aqui, fabriciomllopes@gmail.com. Ajuda muito, tá, gente? Não interessa o valor que vocês estão doando, ajuda demais. Agora sim, bora falar só sobre Mengão Queridão, tá ligado? Bom, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é essa guerra que o BAP resolveu travar contra os clubes que têm gramados sintéticos. Na Série A do ano que vem, me parece que são 5 clubes que terão gramado sintético. Vamos lá, me ajudem aí se eu esquecer de algum. Atlético do Paraná, Botafogo, Palmeiras, Atlético Mineiro
e me parece que o Vasco da Gama está trocando o gramado dele para colocar gramado sintético também. Então seriam esses 5 clubes. Se eu esqueci de algum, coloca aí nos comentários, por favor, qual é o clube que eu esqueci. O BAP é totalmente contra o gramado sintético, aprendeu isso com o Jorge Jesus e com a Europa, que não permite esse tipo de gramado. O gramado sintético, ele nasce, pessoal, para países que têm uma condição ambiental, de temperatura, uma condição climática que inviabiliza o tratamento do gramado natural. Aqueles países do leste europeu, onde o frio é muito intenso, mata o gramado, não tem como manter o gramado o ano todo e tal, nasceu para aquilo ali. Ainda assim, a UEFA baniu o gramado sintético de toda a Europa, não interessando o motivo. Aqui no Brasil é mais cômodo, é mais barato você colocar o gramado sintético, porque a manutenção é bem menor. Acontece, pessoal, que quando o BAP briga para que a gente só tenha gramados naturais, que é a preferência de todos os atletas, ele esquece que a gente tem um problema no Maracanã. Ou esquece, ou ele releva o problema que nós temos no Maracanã. O Maracanã foi rebaixado para a Copa do Mundo e, com isso, o lençol de água que passa abaixo do Maracanã ficou muito próximo do gramado, o que faz com que a raiz da grama natural esteja sempre úmida, a grama solte. É por isso que o Flamengo teve que comprar um equipamento de iluminação que fica ligado a noite inteira no Maracanã para tentar deixar o gramado o mais seco possível. Aquela luzona que eles já mostraram que veio lá da Bélgica é justamente para isso, para não deixar o gramado ficar úmido. Porque imaginem só, sem ninguém estar pisando ali em cima. A água vai infiltrando, vai deixando o gramado mais fofinho, mais molinho. Quando vem uma chuteira de trava, arranca aquilo ali. Então, aquelas luzes é para deixar o mais seco possível, para tentar ter um equilíbrio entre aquilo. Funciona. Quando só joga o Flamengo lá, funciona. Agora, quando joga o Flamengo na quarta, o Fluminense no domingo, o Vasco na segunda, o Flamengo na quarta, o Fluminense... Aí não tem tempo para o efeito desse equipamento comprado de iluminação acaba fazendo o que tem que fazer e o gramado fica um horror. Tanto que a Leila Pereira veio reclamar sobre isso, e eu acho legal é que é só a Leila Pereira que reclama. Eu não vejo o John Textor falando nada, eu não vejo o presidente do Atlético do Paraná falando nada, o presidente do Atlético Mineiro falando nada, é só a Leila Pereira que se sente incomodada com a história do gramado. A Leila veio a público ontem dizer o seguinte: quando o Flamengo tiver um campo seu, ele pode colocar o gramado que ele quiser. Obviamente, fazendo uma referência a nós não termos ainda o nosso estádio próprio, ela que não leva em consideração que o estádio do Flamengo é o Brasil inteiro. Mas tudo bem, aceito. Também falou em determinado momento que ela também poderia lutar para que só ficassem na Série A clubes que têm estádio próprio. Se não tem estádio próprio, não pode jogar. Então, assim, e também falou dos problemas do Maracanã, que muitas das vezes está pior do que os gramados sintéticos vistos Brasil afora. Os gramados em específico do Palmeiras e do Atlético Mineiro são os piores do país. Os piores sintéticos que existem. Mas ela tem a sua razão. O BAP deveria também pensar em resolver o problema do Maracanã, porque o Jorginho, jogador do nosso time, falou: entre jogar num gramado ruim e no sintético, eu prefiro o sintético. E o Maracanã vira e mexe está ruim. Então eu vou perguntar para vocês: vocês acham que realmente o BAP está com a razão em comprar essa briga agora, nesse momento, com a situação do Maracanã vira e mexe do jeito que está? É uma boa estratégia brigar contra os gramados sintéticos nesse momento? Coloquem aí nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Mas na festa de premiação dos melhores do Brasileirão, o nosso presidente falou com a imprensa. Eu recortei aqui algumas falas que eu achei muito interessante dele, vindas do TNT Esportes, tá? Que estava cobrindo o evento, e eu gostaria muito que vocês ouvissem bem direitinho o que o BAP falou a respeito de tópicos que nos interessam demais, tá?
e aí eu vou interagindo com vocês à medida que o BAP for falando. Não, sempre falta um detalhe ou outro. Perguntado sobre Felipe Luiz, tá? Então o que ele vai falar agora é sobre a renovação do Felipe Luiz está parada. Não, sempre falta um detalhe ou outro. O que acontece é que o Mundial, para este fim, ele posterga, ele atrapalha essa decisão, porque foram mais 10 dias que você tinha que, de alguma maneira, lançar a mão para disputar esse torneio. Então, eu imaginava estar com tudo fechado até dia 15, eu colocaria mais 10 dias nisso, eu acho que isso vai até dia 25, vai até o Natal. Presente de Natal, então, para você. Eu acho que os presentes de Natal podem ser outros. Vamos lá. Perguntaram para ele se o presente de Natal da torcida seria a renovação do Felipe Luiz, porque ele falou que vai demorar mais uns 10 dias para resolver a renovação com o Felipe. E aí ele diz, eu acho que os presentes de Natal podem ser outros. Obviamente que a imprensa, assim como o torcedor, pensa que presente de Natal é jogador grande, jogador caro. Ele acabou de falar que tem R$1 bilhão para investir. Será que ele vai meter R$1 bilhão ali em cima de jogadores? Vamos ouvir a resposta do BAP. Eu acho que os presentes de Natal podem ser outros. R$1 bilhão para comprar presente de Natal, é isso? Não é R$1 bilhão para comprar presente de Natal, né? É R$1 bilhão para você, de alguma maneira, planejar os próximos 2 anos. Vocês entenderam, gente? Eu vi uma festa, um oba-oba muito grande com essa questão do 1 bilhão. E eu venho falando para vocês sempre, 1 bilhão é para manter os jogadores que a gente tem aí e que, porventura, possam ter que sofrer reajustes salariais. Ou porque merecem, como o caso do Rossi, por exemplo, ou porque tem algum clube de fora querendo tirá-los. Ou porque está chegando perto de expirar o contrato e ele tem que renovar. Muita gente achou que ele ia colocar 1 bilhão em jogadores. Vai contratar o quê? O irmão do Mbappé? E se der bobeira, o Mbappé junto? Falar nisso, o irmão dele está jogando uma bola, né? Não, mas deixa quieto. Enfim, não é isso. É para manter a folha que a gente tem hoje, que gira em torno de 350 a 400 milhões, aumentando essa folha um pouco, para poder manter esses jogadores bem remunerados, direitinho, tudo certinho. Eu venho falando sempre isso com vocês, mas tem uma galera que cismou que é 1 bilhão para contratar jogador. Sem contar que ele acabou de falar que é 1 bilhão para manter o Flamengo competitivo por mais 2 anos. Ou seja, esse bilhão vai ser dividido entre os 2 próximos anos da gestão dele. A gente tem que ficar muito atento para não criar oba-oba e sentimento e expectativa falsa. Aqui, a verdade sempre é dita, doa quem doer, mesmo que doem nós mesmos. Está aí agora pelas palavras do presidente, para quem ainda não tinha entendido. Seguimos. Eu acho que o Flamengo, conceitualmente, ele vem mais forte ano que vem do que ele foi em 25. 25 foi um processo de construção, né? Mudança de gestão, mudança de modelo de gestão, nomes novos, né? Adaptação do Boto, adaptação do Felipe ao relacionamento comigo e com o Boto, a chegada de jogadores que, por uma questão econômica e financeira, aconteceram mais tarde e que a gente espera esse ano inverter isso, né? A gente não tem no início do ano os problemas de caixa que a gente teve no início de 25. Então, conceitualmente, eu acredito que o Flamengo venha mais forte. Mas na tua pergunta conceitual, eu diria, é um desafio enorme quando você ganha muito como a gente ganhou, é você manter a fome. Então, a minha maior preocupação é ter 30 leões com muita fome. Essa é a melhor declaração de um presidente que eu já escutei na minha vida. Manter a fome. Você tem no elenco do Flamengo jogadores que já ganharam tudo. Como fazer para manter a fome desses caras para não cair o nível no ano que vem? Trazendo jogadores que ainda não ganharam nada. E ele fala que ele quer inverter essa situação. Trazer os melhores jogadores agora, no início do ano, e só complementar no meio do ano. Eu acho muito difícil disso acontecer. Apesar da expectativa do presidente ser essa, ele vai ver que, infelizmente, não depende só do fluxo de caixa, como ele falou, e agora, dos problemas de caixa que a gente não tem esse ano que tínhamos no ano passado. Depende da disponibilidade no mercado também. E,
para a gente continuar mantendo um time lá no alto, uma equipe muito acima das outras, a gente precisa de jogadores que estão em mercados que ainda estão jogando o meio da temporada e que, por isso, não liberam ou negociam jogadores de modo tão fácil e simples assim. Ele vai acabar descobrindo isso esse ano. Então, em janeiro, vamos ter ajustes e em julho vamos trazer as grandes contratações. Disso eu não tenho dúvida. Não é pela vontade do presidente que vocês ouviram aí agora que é diferente. É pelo que o mercado apresenta. Então, eu acordo, tomo café Cruz Azul, eu almoço Cruz Azul, eu janto Cruz Azul, máximo respeito. Eu sou rubro-negro de 50 anos de Maracanã. Eu vi o Flamengo fazer o que se diz de umas flamengadas inacreditáveis ao longo do tempo. A gente pode não ganhar, mas Santo Andrés e América do México jamais vai acontecer de novo por soberba. Não pode acontecer. Então, máximo respeito ao time mexicano, é um bom time. Vamos fazer um jogo duro. Tem uma série de condições. Não é eles estão jogando, eu acho que vai ser a 54ª partida deles. Nossa, eu já perdi a conta, deve ser a 78ª ou 9ª, se não estou equivocado. Se eu estou errando, eu estou errando por um jogo. Então, tem um efeito cumulativo. Eu acho que tem um efeito de você baixar a guarda, que a gente se planejou para ganhar tudo. Então, a parte anímica tem que ser mantida. Então, tem uma série de variáveis, né? Vamos lembrar que o Botafogo, ano passado, chegou como favorito e perdeu de 3-0 para o Pachuca. Ninguém diria, naquela ocasião, que isso poderia acontecer. Então, é bom que a gente perceba que isso é possível de acontecer, que a gente mantenha a guarda alta, sandálias da humildade, encarar o Cruz Azul com muita seriedade. E se a gente passar pelo Cruz Azul, oxalá a gente passe, vamos pensar no pirâmide, um dia de cada vez. Gente, vocês vão falar que eu sou puxa-saco do BAP, tá? Mas quantos presidentes sabem, não só o número de jogos do seu clube no ano, mas do adversário? Quantos presidentes estão preocupados com o reflexo do vestiário? Se o vestiário está empolgado, se o vestiário não está, se o vestiário está comprometido, se o vestiário não está. Quantos presidentes vocês veem com essa gama de informações que o BAP acabou de demonstrar que tem? Isso é sensacional, ter um presidente que entende do jogo. Não se vai escalar 4, 5, 6 na defesa, no ataque, não é disso. Ele entende do jogo. Do jogo. Ele sabe que o Botafogo fez feio com o Pachuca. Ele sabe que precisa ter ânimo dentro do vestiário e está cobrando isso, até por ter dado essa declaração. Ele sabe o número de jogos do Cruz Azul no ano, da gente, e ele já está cobrando publicamente os atletas dele lá dentro. Se publicamente ele se sente à vontade para falar como falou, imagina como ele não se sente à vontade em falar no privado com os atletas. Eu amei essa entrevista, parabéns à TNT Esportes Brasil. Para mim, a melhor entrevista de um presidente da história do futebol brasileiro, sem sacanagem, e recortes de 3 minutos. Parabéns. Souberam extrair exatamente o que nós queríamos ouvir e o BAP quis declarações, meu presida. Sensacional. Que não caia, né? Porque a gente se empolgou demais também com a gestão do Landim no primeiro ano e eles vieram caindo, vieram ladeira abaixo. Que não caia. Que continue com esse mesmo pensamento, com esse nível de comprometimento e com as cobranças públicas que foram feitas nesse exato momento. Bom, ele falou do Pachuca, do Botafogo, do Mundial de Clubes. E o PSG, o Paris Saint-Germain, é o grande boom de todo torcedor rubro-negro para fazer a final conosco, né? Acontece que os caras têm um calendário muito espremido. Eles vão jogar dia 13 o campeonato francês contra o Metz e vão jogar dia 20 a Copa da França contra a equipe do Vermont, se não me falha a memória. E no dia 17 tem a final do Mundial de Clubes. Então, o Luiz Henrique ele está estudando mandar uma equipe alternativa para o Mundial de Clubes para jogar essa final. Primeiro que, se ele ganha o Mundial, são apenas 8 milhões de dólares, o que não faz cosquinha para o clube francês. Mas se ele perder, baixa muito a moral dos jogadores do Paris Saint-Germain, vai virar chacota. Eles já perderam para o Botafogo no Mundial e eles sabem que o Flamengo de hoje é muito mais forte do que o Botafogo que os venceu no Super Mundial de Clubes no meio do ano. Então o Paris Saint-Germain só teria
a perder, vindo com a equipe principal. Ainda que eles vencessem a final, ou vençam a final, eles correm o risco de lesão, correm uma série de riscos que talvez não valha a pena para eles. Eu não tô nem aí se o Luiz Henrique vai vir com o Sub-20. Eu quero ganhar o Mundial e colocar nessa parede aqui atrás que o Flamengo é bicampeão mundial. Não me interessa se com o time de Galácticos, né? Tô lembrando aqui do Quarteto Fantástico, Galácticos do PSG, ou se com o subfraldinha deles. É o PSG. E a gente vai lutar para ter esse bicampeonato. Falando agora sobre o Vitão. Há muito tempo que eu venho falando para vocês que o Vitão é o alvo do José Botto. Muitas pessoas até chegaram a me questionar em determinado momento se era isso mesmo e tal, normal, natural. E hoje, mais do que nunca, vocês estão vendo que sim, que o Vitão é o grande alvo para a zaga rubro-negra, assim como foi no início do ano passado. Agora, entretanto, o Flamengo tem mais força para contratar o atleta, porque o fair play financeiro vai entrar em vigor aí em 2026 e o Inter, que escapou do rebaixamento por pouco, não vai poder entrar com esse tipo de dívida porque vai sofrer sanções. Então, segundo a imprensa gaúcha, e já eu falo para vocês se eu confirmo a informação ou não, o Flamengo teria feito uma proposta de 9 milhões de euros pelo Vitão, seguido pelo perdão da dívida do Thiago Maia, deixando o Inter livre de cobranças, pelo menos do Flamengo. Se a gente somar os 9 milhões mais os 4 milhões de euros de perdão da dívida pelo Thiago Maia, o Vitão estaria saindo por 13 milhões de euros. Eu tenho um padrão que eu sigo muito dentro da diretoria do Flamengo, da anterior e dessa, que é, quando eu pergunto e eles negam, é porque realmente não há nada. Nenhuma das duas diretorias mentem. Quando eu pergunto e eles não respondem, é porque alguma coisa tem. Pode não ser exatamente como está sendo veiculado, mas alguma coisa tem. E eu perguntei e eles não responderam. Ou seja, pode até ser que os valores não sejam exatamente esses, mas que se aproximaram de alguma coisa, aproximaram. E quando eu digo aproximar, não quer dizer necessariamente que estão próximos de conseguir comprar. Eu estou dizendo que fizeram alguma aproximação com o Inter com relação a tirar o Vitão de lá. Daí eu pergunto para vocês, 13 milhões de euros no Vitão são bons números? É suficiente? Coloquem aqui nos comentários, por favor. Nação, essas eram as primeiras e principais notícias que eu tinha para trazer para vocês. Estamos gravando os vídeos um pouquinho mais tarde, devido às férias das minhas meninas. A gente ainda está se adaptando aqui aos horários. Espero que vocês continuem nos assistindo. Deem essa moral pra gente. A gente tem um grupo no Telegram, que a galera me convenceu a montar um grupo no Telegram, porque lá dá para colocar, acho que 20 mil pessoas num grupo só. Então, eu consigo interagir com todo mundo mais tempo. E se você tiver afim, o convite para entrar no Telegram tá aqui na descrição, tá? Telegram é bom porque eu posso conversar mais com mais pessoas do que no WhatsApp, tá? Então, entrem no grupo aí, deem uma olhada nos produtos, colaborem através do Pix, deixem seu like, se inscrevam no nosso canal. Tamo juntos, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras, eu amo vocês, muito obrigado por tudo. Tchau, tchau. Dupla nação, mija. A paixão é real, com Fabrício Lopes, é futebol total. Mengão na veia, análise com emoção. Aqui é raça, é nação, é Flanação. É viver, é Flamengo pra valer. No YouTube, vem com a gente, pode crer. Flanação.